Olá, professor Marcão, e vamos aqui com mais uma aula do nosso módulo de método de testes do nosso curso de plástico. Hoje nós vamos falar sobre os ensaios térmicos, tá? Então, o que são ensaios térmicos? Térmico tem a ver com temperatura, né? Então, a resistência térmica de um material plástico geralmente é o seu ponto mais crítico quando comparado aos demais materiais. Na prática, os valores obtidos nestes ensaios nos indicam as temperaturas que o material começa a amolecer ou perder a forma quando exposto a altas temperaturas. Os testes mais usados são a temperatura de amolecimento, chamado de Vicat, e a temperatura de distorção térmica, também chamada de HDT. Então, pessoal, o ponto fraco dos plásticos em relação aos demais materiais costuma ser a resistência térmica, a resistência à temperatura do material, tá? Os metais, as cerâmicas costumam suportar mais temperatura do que os materiais plásticos, tá? Então, mesmo que o seu material não vire um líquido com temperatura, um material plástico, em certas condições ele pode deformar, né? O que já é suficiente para o material plástico não poder ser usado. Imagina que você faz aí um Tupperware e põe para esquentar a tua comida no micro-ondas, ele empena, deforma. Já é o suficiente para tornar a peça descartável, né? Porque não vai fechar, a tampa não vai caber de novo, tal, né? Então, qualquer problema causado por temperatura numa peça plástica já é o suficiente para condenar o uso do plástico naquela aplicação, naquela peça, né? Então, a rigor, a gente podia, como se faz com metal, pensar em ponto de fusão. Qual que é a temperatura de fusão dos materiais e compará-los a partir daí. Mas fusão é quando o material vira líquido. E a gente não quer que a nossa peça vire líquido. A gente quer uma temperatura, um dado, um valor que nos diga, olha, até tanto de temperatura o nosso material nem deforma, né? Então é por isso que a gente costuma utilizar os dados de temperatura de amolecimento Vicat e a temperatura de distorção térmica ou HDT. Fora que, como a gente já viu no módulo anterior, nem todo material funde, né? Fusão é um conceito que só vale para os plásticos cristalinos, né? Os plásticos amorfos não têm ponto de fusão. E essas temperaturas de amolecimento Vicat e HDT podem ser usadas para qualquer tipo de plástico, seja ele cristalino ou seja ele amorfo. Vamos entender o que é isso aqui então, tá? O Vicat. A temperatura de amolecimento Vicat, expressa a temperatura na qual o material começa a amolecer quando aquecido. Então, olha só, a temperatura de amolecimento Vicat é um dado que nos dá a ideia de com quantos graus durante o aquecimento o material começa a amolecer, tá? Então, nesse teste, o corpo de prova é comprimido por uma agulha, a qual é aplicada uma determinada carga, um peso estabelecido em norma, sendo o mesmo aquecido a uma taxa de aquecimento também estabelecido por norma. Tá? Por definição, a temperatura de amolecimento Vicat é a temperatura na qual a agulha penetra 1 milímetro no corpo de prova. Vamos explicar isso aqui. Então a gente tem aqui uma foto explicando como que é o teste do Vicat. Aqui, ó, em detalhe, aqui à direita, tem o nosso corpo de prova em cinza e a agulha nele, legal? Essa agulha e o nosso corpo de prova é colocado num ambiente, aqui por exemplo é um ambiente com óleo, legal? E esse óleo vai sendo aquecido, ó o termômetro aqui, ó. O termômetro está aqui medindo pra gente qual a temperatura do óleo e esse aquecimento do óleo é controlado, quantos graus por minuto está se dando esse aquecimento. Nessa agulha que penetra o nosso material, ela está montada junto com um peso, legal? Existe um peso aplicado aqui. Então o que vai acontecendo? Existe um peso que aplica uma pressão da agulha sobre o material. À medida que o material vai esquentando e vai amolecendo, a agulha vai penetrando o material até que ela penetra 1 milímetro. Quando ela penetra 1 milímetro, o ensaio para, o relógio comparador ou o sensor diz para a gente que foi 1 milímetro de penetração, a gente olha aqui e vê a temperatura do ambiente. Essa temperatura é a temperatura de amolecimento. Então imagina que a gente começou a fazer esse teste, a temperatura ambiente, 25 graus aí de um laboratório, e o material foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando aqui no banho de óleo, e quando chegou em 95 graus,
a agulhinha penetrou 1 milímetro no meu material. Então 95 graus é a temperatura de Vicat para esse material com esse peso. Legal? Então feito um teste de Vicat, penetração por agulha, né? Com tantos quilos de carga, né? Em tantos graus foi a temperatura na qual a agulha penetrou 1 milímetro, tá? E a gente então reporta essa agulha, reporta essa temperatura na qual a agulha penetrou 1 milímetro como sendo a temperatura de amolecimento Vicat. O que é importante perceber? Aqui nesse teste de Vicat só tem temperatura envolvido. O peso, o esforço que se aplica aqui no material é bem baixo, né? Então a gente costuma usar a temperatura de Vicat como sendo um indicativo para quando o material só está exposto à temperatura. Legal? Não existe esforço, só temperatura. Eu vou te dar um exemplo. Você faz um copo de plástico, legal? E você quer esquentar a água no micro-ondas. A água vai esquentar, esquentar, esquentar. E se o teu copo deformar, foi só devido à aplicação de temperatura. Porque um copo com um pouco de água dentro não tem nenhum esforço aplicado. Concorda? Diferente, cara, de, por exemplo, uma chapinha, em que a chapinha, além de repente estar quente, existe um esforço da pessoa passando essa chapinha em seus longos cabelos. Aliás, que inveja, né? De quem tem longos cabelos. Tranquilo, pessoal? Então o Vicat é associado quando você quer saber qual é a temperatura que o material começa a deformar só pela ação da temperatura, sem esforço, tá? Então essa é mais ou menos a ideia. O secador de cabelo, por exemplo, a carcaça do secador, praticamente não tem esforço, né? É só a temperatura do ar quente e da resistência que tem ali. Um dado mais coerente para isso seria um Vicat, né? Porque é apenas temperatura. O pessoal injeta uma peça e vai pintar. Injetaram uma calota de um carro e vão pintar essa calota. Normalmente essa calota é presa numa gancheira, ela é pintada e passa por uma estufa. Ao passar pela estufa, não existe esforço. Então a gente leva em consideração o Vicat, né? Como sendo a temperatura máxima que o material suporta. Olha, a temperatura máxima da estufa não pode passar a temperatura de Vicat, senão o meu material vai começar a deformar. Tranquilo? Bom, e a outra possibilidade, importante, né? Os ensaios de Vicat, eles podem geralmente ser utilizados em duas condições. Na primeira condição, chamada condição A, é um peso de 1 kg, 10 newtons, né? E na condição B, um peso de 5 kg ou 50 newtons. Então, se a gente quiser comparar materiais, precisamos comparar as mesmas condições de peso, né? 1 kg para todo mundo ou 5 kg para todo mundo, tá? Então essa é mais ou menos a ideia, tá? Da mesma forma, existem duas taxas de velocidade de aquecimento. Você pode estar usando um aquecimento de 50 graus por hora, isso aqui está errado, né? Minuto é hora, ou de 120 graus Celsius por hora, né? E para se comparar valores, precisa-se também comparar com valores, com ensaios realizados com a mesma taxa de aquecimento, porque os plásticos são um mau condutor de calor, demoram para aquecer, né? Então isso é uma coisa importante. O outro ensaio é o HDT, né? O HDT significa temperatura de deformação sobre carga, ou Heat Deformation Temperature, né? Temperatura de deformação sobre carga. Então isso aqui expressa a temperatura na qual o material começa a se deformar sob a ação conjunta de carga e temperatura. Aqui então, além de temperatura, temos também a carga, tá? Então neste ensaio, uma barra feita com o material que se deseja ensaiar é mantida biapoiada no sentido horizontal, parecido com um teste de flexão, enquanto uma força determinada por norma é aplicada no centro da mesma, né? A força aplicada no centro da barra, por si só, tende a deformá-lo, dando origem a uma deformação, né, chamada deflexão ou barriga. Só de aplicar a força no meio do corpo de prova, ele começa a fletir, né? E à medida em que o material vai sendo aquecido, o ambiente vai sendo aquecido, o material tende a se tornar menos rígido, mais mole, e a deformação tende a aumentar. Quando a deformação atinge 0,32 milímetros, conforme norma ISO, ou 0,25 milímetros, conforme norma americana, a STM, a temperatura que proporcionou essa deformação é chamada de HDT. Tá? Então aqui para ter uma ideia, né, o que acontece? Diferentemente
do teste de Vicat, em que o corpo de prova é penetrado por uma agulha. Aqui a gente tem um corpo de prova num ambiente em que a gente possa aquecê-lo, pode ser um banho de óleo, pode ser ar quente, depende aí do equipamento, né? Com um termômetro ou um termopar para controlar isso, né? Tal. Ele é fletido, o corpo de prova está apoiado aqui em dois pontos e no meio dele é aplicado um peso, né? Uma carga definido por norma. E aí essa carga aplicada aqui no meio vai provocar uma barriga, o corpo vai deformar, né? Quando penetrar 0,32 milímetros, de acordo com a norma ISO, essa temperatura que provocou esse 0,32 milímetro é chamada de HDT do material. Pela norma STM, é a temperatura que proporcionou 0,25 milímetros. Então é importante, só dá para comparar, né, valores em HDT que foram feitos conforme a mesma norma, né? Aliás, isso aí é para tudo, né? Então, como vocês podem ver aqui nós temos a combinação de temperatura e esforço. Então, para se ter ideia, quando o pessoal faz uma simulação de injeção no computador, de um processo de injeção, o que eles imaginam? Que quando o molde abrir e o sistema de extração bater na peça, a peça tem que estar resfriada abaixo do HDT, né? Porque é nessa temperatura de HDT do material que o material já suporta esforço sem se deformar durante o resfriamento, né? Então, se a gente falar assim, olha, esse material tem um HDT de 120 graus. A gente imagina que até 120 graus esse material suporta esforço. Você pode aplicar um certo esforço e a sua peça não vai deformar, né? HDT é a combinação de temperatura e esforço, tá? É a temperatura que o material começa a deformar sob carga. Então essa é mais ou menos a ideia, diferente do Vicat, que só tem uma penetração. Quem causa a deformação no Vicat é só a temperatura, tá? Muito bom. Também aqui, da mesma forma que no Vicat, o ensaio pode ser feito em duas condições, né? 0,45 megapascal, chamado carga baixa, e 1,82 megapascal, chamado carga alta. Nem preciso dizer que só dá para comparar valores, né? Comparar materiais, comparar HDT de dois materiais, cujo ensaio de HDT tenha sido feito na mesma condição de peso, na mesma condição de esforço, né? E a taxa de aquecimento aqui sempre é igual a 2 graus Celsius por minuto, né? Ou 120 graus por hora. Essa é a velocidade de aquecimento do sistema. Tranquilo? Então, como eu falei, né, Vicat, normalmente considerado quando a aplicação está afetada apenas por temperatura, não existe esforço mecânico envolvido, e HDT é normalmente considerado quando a aplicação está exposta à temperatura e esforços mecânicos, tá? Normalmente os valores de Vicat são maiores que os valores de HDT, visto que o ensaio de HDT combina a ação de temperatura e esforço, ou seja, o teste de HDT ele judia mais do material. Então, sob esforço, o material começa a deformar antes do que o Vicat, que é sem esforço, tá? Então, essa é mais ou menos a ideia. As normas mais usadas em relação ao Vicat, né, é o ASTM D1525 ou a ISO 306. Em relação ao HDT, é a STM D648 ou a ISO 75. Para ter uma ideia de alguns materiais, né, olha aí, é um polipropileno puro, tem um HDT de 53 graus, um poliestireno 88. O que quer dizer que o poliestireno tem um HDT de 88? De 88 graus para cima ele já amoleceu, se for uma aplicação que tem esforço, né? Olha por outro lado ali, né? O nylon com fibra, 255 graus, né? Até 255 graus, uma poliamida com 30% de fibra de vidro ou um nylon é com 255 graus que ele começa a amolecer, né? Uma temperatura bastante alta. Isso aí explica porque que esse material é bastante usado debaixo do capô do carro, né? Substituindo metais, né? Uma temperatura bem alta, suficiente para ser usado naquele ambiente. O policarbonato aí dos faróis de carro começa a amolecer sob esforço a 132, olha, a gente seca policarbonato antes de injetar a 120, tranquilo, que ele começa a amolecer sob esforço a 132. O PET, né, o PET começa a amolecer em relação ao seu HDT, né, esforço e temperatura 195 graus, legal também, né? E o ABS por volta de 80, um ABS de uso geral.
Tranquilo, pessoal. Aqui também tem os dados de Vicat, né? Você pode ver que o Vicat é bem maior, né? Então, por exemplo, o Vicat para um PP dá por volta de 153 graus, né? Muito maior do que o 53 aqui do HDT. O poliestireno 100 graus, né? Poliacetal 158, um acrílico 92, um nylon com fibra 156, um PET 215, né? Um ABS 100 graus. Então, os valores de Vicat sempre são maiores do que os valores de HDT. Por quê? Porque o Vicat é apenas temperatura. A gente leva em consideração o Vicat como sendo a temperatura que o material começa a amolecer, quando a única coisa que está causando esse amolecimento é temperatura. E em HDT a gente leva em consideração como sendo a temperatura que o meu material começa a amolecer quando eu tenho temperatura e esforço envolvido. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí. Nos vemos na última aula desse módulo que vai falar sobre flamabilidade dos materiais plásticos. Até lá!